Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerdilizando Tudo. E eu vou fazer aqui a resenha desse material aqui, ó. Fiquei um tempo sem postar porque o material é longo, é grande. Volume 3 de Conan o Bárbaro. Já vou mostrar aqui pra vocês, ó, a lateral, ó, é um volume bem largo, tá? Ele tem aqui então 832 páginas, tem bastante extra, compila aqui várias histórias, tá? Conan o Bárbaro do número 52 ao 83, histórias aí publicadas em 1970, tá? E ele segue o padrão, né, dos outros ônibus, né? Tem a sobrecapa aqui, ó, você abre aqui, ó, a sobrecapa e ele segue aquele padrão de todos os outros ônibus, né? Então não vou tirar ele porque é igual os demais já resenhados aqui no canal. Agora, galera, vamos falar aqui para vocês sobre o que tá dentro aqui desse ônibus aqui, tá? Para mim, já adianto, o melhor ônibus dos três que eu li até agora. Todos são muito bons, mas esse daqui, galera do céu, é fantástico. O que a gente tem aqui é simplesmente um dos melhores arcos que eu vi até agora nas publicações aqui de Conan o Bárbaro nesse formato de ônibus, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui no decorrer da resenha das histórias, tá? Eu vou procurar dar o mínimo de spoiler possível, mas eu vou falar sobre o que se trata cada uma das histórias aqui, tá bom? Então nesse volume 3 eu tenho Roy Thomas, John Buscema e Howard Claykin. Acho que é assim que se fala, Shaikin, alguma coisa assim. Então, aquele mesmo esquema de sempre, né? A gente tem aqui, então, a arte final, falando sobre cada história. Aqui o índice, né? Uma arte aqui. No meio, uma introdução, falando sobre o Roy Thomas e tal. O mapa da Era Arboriana e aqui começa, tá? Então a gente começa a história aqui chamado O Altar e o Escorpião, tá? Essa história aqui então tem o Conan chegando a uma cidade aqui, onde ele vai acabar aqui se deparando com alguns companheiros que vão acompanhar ele durante alguma viagem. Então ele salva aqui um touro, acaba fugindo e ele mata o touro e ele salva aqui alguém que está sendo perseguido, que depois se descobre que é uma menina, ele ajuda essa menina aí a se salvar e acaba se juntando a ela em uma missão, onde eles partem aí em missão, porque eles foram presos, né, na verdade, ali pela guarda da cidade, e como Conan é um guerreiro, eles partem em conjunto com a menina também, né, para essa missão, atrás de um escorpião, de um altar, de um local sagrado que eles querem o tesouro dali, tá? Então, na verdade, esse tesouro aqui, esse escorpião aqui dourado, aqui prateado, ele guarda aqui um segredo, né? Um mistério que, como se diz, uma joia, na verdade, né? Que é amaldiçoada e vai desencadear uma série de problemas aí nessa cidade. E descobre-se que esse escorpião está praticamente vivo. E esses reis aqui, eles deixam dois soldados tomando conta dessa joia, desse anel, que consome esses soldados como se fosse uma escuridão. Bom, aqui tem então a continuação desse arco, né, dessa história, que é os Irmãos da Lâmina, que é onde o Conan volta para a cidade aqui para falar que conseguiram o anel, e mal sabe eles que esse anel aqui consumiu, né, os homens que ficaram para trás. E ele parte aqui junto com essa menina que ele salvou lá do touro. Ela é uma menina meia acrobata, meia é uma guerreira, uma menina destemida, mas ele é muito nova. O Conan parece que tem até um sentimento meio paternal com ela, tá? E ele se envolve nessa história contra esses três caras aqui, que são três
irmãos bandidos, mercenários, que tiveram um corpo modificado por um mago. Então eles têm partes do corpo que são armas, perna, cabeça, braço. E ele acaba aí se envolvendo com esses irmãos e salvando uma menina, uma princesa aqui que está presa por eles. Então ele acaba no meio aqui, né, nessa história, se envolvendo e se degladiando com esses irmãos, até que ele consegue salvar a princesa e, enfim, e tem aquela sombra escura que foi libertada com o anel, tá crescendo. Cada vez que ela consome uma alma, ela cresce mais. Então é uma história aqui em paralelo, né? E tá se dirigindo para a cidade, né? E aqui, então, o Conan acaba indo de volta para a cidade. Ele não sabe o que está acontecendo em relação a essa sombra. E ele fica sabendo nessa história porque um cavaleiro chega e avisa que a sombra está consumindo tudo, né? Para eles se prepararem. E nessa história aqui, o Conan acaba saindo para visitar um oráculo, para saber o que ele deve fazer, né, para destruir essa sombra. E esse oráculo aqui, ele é como se fosse a morte, né, e é obrigatório ter alguém para guardar a entrada desse oráculo. E como Conan matou o guardião, ele tem que se degladiar contra ele mesmo aqui no fim da história, para descobrir quem vai ser aí o novo guardião, né? E aí ele consegue se desvencilhar e ir embora. Ele consegue aqui de alguma forma, não vou falar como, se livrar disso. Seguindo, ele volta à sombra que corre a terra, que cobre a terra, perdão, uma sombra que cobre a terra. E aqui vai ter o desfecho, né? Ele acaba vendo essa sombra consumindo tudo e ele vai para a cidade e ele resolve, ele tem uma ideia aqui para tentar salvar a cidade dessa sombra, que é esse escorpião aqui, que ele vai lá e consegue aqui de alguma maneira restituir esse escorpião, que vai lá para a cidade e ele é como se fosse um guardião para que essa sombra aí não acometa, né, ao mundo. E aí ele volta, esse escorpião de cristal, e se degladia com essa sombra e conseguem aqui resolver, né, isso. Bom, Conan segue, vai embora junto com a loira, né, que ele tinha salvado, e mais um guarda que segue viagem com ele, porque ele está apaixonado pela loirinha aqui. E eles chegam numa cidade chamada, nessa história aqui, a Estranha Torre Alta das Brumas. Nessa cidade ninguém conversa com eles, tá? Ninguém dá moral para eles, e tem uma espécie de prédio aqui, né, no centro dessa cidade. Deixa eu ajeitar aqui o foco. Que contém, né, um ser, um monstro que pega as pessoas e levam para lá. E o Conan vê uma mulher nessa torre sendo levada e ninguém liga na cidade. Ele decide entrar na torre para salvar a mulher, ele e os dois companheiros. E eles se deparam com um ser aqui, um Quasímodo, pode-se dizer. E o Conan se degladia com essa criatura para salvar a mulher e tudo vira pó. Eles descobrem que, na verdade, tudo isso não passa de um feitiço criado por esse ser aqui, que era menosprezado antes e acabou estudando magia e criou isso. Então, eles acabam fugindo de lá, tudo não passava de uma ilusão, né? E aí eles acabam indo embora. Então, o próximo capítulo aqui, ó, iniciante em Argos. Eles estão rumando para a cidade de Argos, tá? Eu particularmente não gosto desse Conan com esse capacete. E eles vão aí para a cidade, então, da Messântia, né? E aqui eles acabam se envolvendo aqui com guardas e uma briga logo que eles chegam, e eles acabam fugindo e vão atrás de dinheiro, né? Para variar, o Conan tá sempre atrás de dinheiro, de uma forma de ganhar uns trocos e de uma boa briga. E eles acabam aqui se envolvendo em uma briga com os capitães aqui
da cidade. O Conan vê uma bruxa que fala que ele ainda vai ser rei, vai se envolver com pirataria. E o Conan fugiu e acabou se separando dos outros dois companheiros. E aí o guarda lá, eles acabam se envolvendo em uma situação onde eles matam um comandante, eles têm que fugir. E o Conan acaba sendo pego aí e consegue também fugir aqui. Ele acaba sendo pego na tentativa de salvar, né, os dois amigos. Ele acaba indo ao tribunal. E no tribunal ele consegue escapar e acaba saindo em fuga com um cavalo. E aqui se tem início ao arco, que é um dos arcos mais fantásticos que eu já vi no Conan na minha vida, tá? Que é a Rainha da Costa Negra. Então leva 140 páginas para se chegar nesse arco. E o HQ ele praticamente termina, né, esse ônibus com esse arco. Não conclui o arco, mas é longo aí em páginas com esse arco. E é um arco onde o Conan ele vai se envolver com uma pirata chamada Belit. E a princípio, antes de conhecer esse arco, antes de ler, eu achava que ele seria inimigo da Belit. Não é assim, né? Nesse arco aqui, então, ele fugindo lá da cidade, ele acaba indo para um barco e acaba se virando parceiro dos piratas, né? Desses piratas aqui. E eles vão, então, o Conan parte junto com esses piratas aí para o alto mar para se safar. E eles dão de cara aí com o navio da Belit. A Belit, que é uma pirata aqui, que ela é a única branca dentro de uma tripulação de negros, e ela é considerada a rainha da morte, né? É uma deusa por eles. Depois se explica o porquê, e ela comanda esses saqueadores. Ela é, então, temida, né, nos mares aqui. Eles estão navegando para a África, né? E então ela briga aqui, ela entra em briga com esse navio que o Conan tava. Claro que ela ganha, né? E o Conan acaba ficando acuado. E como ele briga muito, ela acaba se engraçando com ele, né? E aí ela faz um teste com ele, bota alguém muito forte para brigar com ele e ele mata esse alguém. E ela fala, né, ó, que tem a parte clássica, eu sou Belit, rainha da Costa Negra. E ele tipo, não tô nem aí pro que você é. E aí ele fala que, ó, seus músculos nunca amoleceram entre paredes de mármore. Então eles acabam junto e o Conan começa um caso com ela, né? E eles, na verdade, se apaixonam. Os dois viram mesmo consortes, né? Eles acabam sendo parceiros mesmo. E o Conan gosta muito dela, né? E aqui é a origem de Belit. Como é que se deu, né? A origem de Belit. Então vai contar aqui a balada de Belit, né? Como ela surgiu. Aqui eles estão numa briga, né? Contra Stygius. Ela odeia Stygius. E ela quer se vingar, inclusive. E aí aqui se explica o porquê disso, né? O pai dela era rei. E um parente dela, um tio, usurpou o trono e matou o pai dela, e o pai dela então tem que morto, deposto, né, do reinado. E aí uma maga que tomava conta dela foge com ela, né, embora dali, leva para uma tribo, e nessa tribo que ela foge por barco, a Belit é criada, né? E ela é criada então como alguém da tribo, caçando, igual um guerreiro e assim por diante. E o pessoal da tribo não quer uma mulher guerreira, né? Para a tribo, mulher feita somente para procriar e cuidar das crianças. E então, nesse sentido, ela quer ser guerreira. Eles dão uma provação para ela, que é pegar uma joia que foi raptada por esses monstros que vivem no escuro, e ela pega essa joia e volta, ela consegue. E aí essa Belit aqui, ela acaba por ser aceita, né? Bom, então essa é a história. Aí o surgimento de Amha. Amha, na verdade, é o Conan, tá? Ele se envolve aqui numa história aqui de Butim, onde ele acaba
tendo que lutar contra uma espécie de Tarzan, vamos falar assim. É uma pessoa que nasceu, né, foi criada por leões, como o Tarzan foi criado por macacos, né? E ele acaba se envolvendo contra essa pessoa aqui, porque tem uma tribo que eles param para visitar, e esses dragoneiros estão pegando pessoas dessa tribo, Butim, para levar para esse cara que eles chamam de Amha, que foi criado aí, que é o Senhor dos Leões, né? E o Conan então se vê obrigado a enfrentar esses caras porque eles raptam a Belit e ela é a mulher dele, né? Então ele gosta tanto da Belit a ponto de se envolver aqui em histórias de vingança, né? De ir atrás. Então nunca vi o Conan nessa situação, tá? Ele parte então atrás da Belit e acaba enfrentando uma série de desavenças no caminho, como por exemplo enfrentar esses indígenas que montam crocodilos, né, e navegam aqui no meio aqui da ilha, e a Belit consegue fugir e ela nessa fuga ela é atacada por essa mariposa gigante e ela é salva pelo Amha, que é o Senhor dos Leões, né? E aí o Anha, ele segue, os leões obedecem ele como se ele fosse um alfa, né? Ele tem esse leão negro que segue ele. E ele salva ela e pega ela para ser a consorte dele, uma das esposas, e leva ele embora. Na sequência que o Conan tá atrás dela, descobre isso porque ele encontra aí uma das esposas desse Amha, né, desse que é o Senhor dos Leões aqui. E essa esposa rejeitada, que é essa negra aqui, ela foge, ela vai embora e ela dedura pro Conan onde o Amha tá. Mas antes ela lança um feitiço que ressuscita vários pigmeus mortos ali em umas ruínas onde esse Amha fica. Olá pessoal, voltei. Tive alguns problemas aqui com o celular aqui gravando, mas já estou de volta. Então galera, e aqui então ela acaba aqui, né, sendo raptada por esse Amha e enfim, eles lutam aqui contra, né, esse Amha aqui. Deixa eu voltar aqui na página que a gente estava, onde ela é atacada e aí o Conan encontra então uma consorte aqui do Amha, né, que fala para ele, né. Então aqui essa consorte aqui ela dedura onde está o Amha, né, o verdadeiro, o primeiro Amha. Depois o Conan vence ele e se torna um Amha, né, um novo Amha. Então eles lutam aqui, o Conan mata alguns leões, e esses pigmeus atacam, e o Conan acaba se degladiando com esse Amha, porque os dois querem a Belit quer ficar com o Conan, ele não aceita, e brigam aqui por isso. E o Conan acaba ganhando, né, a luta e ele se torna um Amha. Essa história aqui, galera, é uma história spin-off no meio da saga, né? Eu acredito que aqui esteja sendo publicado em ordem cronológica e devido a ser em ordem cronológica, essa história aqui ela não tem a ver com, no caso, o arco da Belit. Tanto é que é uma história que já foi publicada na Espada Selvagem do Conan, que é o Rio Caveira, onde ele enfrenta aqui um ser gigantesco, que tem os magos que estão despejando poluição no rio da cidade, está deformando esse pessoal, e ele enfrenta esses magos. Essa história aqui eu já resenhei para vocês em um outro momento, quando li a Espada Selvagem de Conan, nos volumes que estão aí, tá? A única diferença é que aqui está colorido, tá? Então fica aqui a nossa ressalva aqui. Mas bem bacana essa história. Bem bacana essa história. Galera, o meu suporte aqui do celular tá dando trabalho. Eu vou gravar aqui com a mão. Vou tentar segurar aqui, tá?
Então aqui voltando ao arco da Belit, ó, demônios da serpente emplumada, eles estão partindo viagem aqui e eles acabam aqui então se dirigindo aí para botins, né? Eles querem vender os botins que eles têm aqui, eles acabam se deparando com um lugar onde tem uma como se diz, uma cabana onde tem o rei dos piratas, que foi morto há muito tempo, e o Conan pega o machado dele. E nesse lugar aqui tem um povo, um pessoal aqui, que teme, né, esse rei dos piratas, e tem uma magia que somente o machado desse rei dos piratas poderia destruir aqui o mago daqui, que é um mago praticamente mortal, muito forte. E o Conan e a Belit aí então acabam entrando em briga com esse povo aqui, né? E se torna então aqui como posso dizer, né, o embate da vez. O Conan, por sua vez, então acaba escapando no meio da noite. E aí eu tenho essa história chamada Degoladores e Deuses da Morte, onde o Conan volta com a Belit para se vingar, né? E ele consegue aqui então libertar, né, se vingar desse cara, desse mago, e o Conan consegue aqui fugir então, né? Nessa parte aqui da história aqui, então tem essa parte de vingança, né? Onde ele estava preso por esse mago e ele acaba se vingando, tá? Aí eles vão vender o botim deles, né? Que eles ganharam muito ouro nessa história aqui. E o cara quer vender e eles vão e acabam indo em um templo, né? O cara fala que se ele for buscar uma determinada joia, nesse templo ele vai pagar muito mais. E a Belit e o Conan acabam entrando nesse templo e se dão com divindades, né? Um templo de divindades. E o sacerdote, ele trabalha com alucinações e acaba fazendo com que a Belit e o Conan briguem entre si, né? E aí eles se deparam também querendo roubar a mesma coisa, que é uma página, um livro de Skelos. Se deparam com a Sonja, e aqui tem uma cena de ciúme, né, nessa história entre a Belit e a Sonja, né? E vale muito a pena ver isso daqui, porque a Belit e a Sonja não se dão bem, uma vez que o Conan já tinha falado para Belit que os dois tinham que ele conhecia uma guerreira muito bonita, tal, e ele tinha uma flare pela Sonja, mas a Sonja não queria nada com ela e a Belit tem um ataque de ciúme, né? E aí os dois entram em embate, a Belit e ela, e eles acabam fugindo, e ele encontra a loirinha lá de trás, que estava fugida lá do capitão, e tá grávida, enfim, e aqui ele acaba tendo que entrar em embate contra um transmorfo, uma espécie de homem macaco, tigre, fugindo, né, atrás dessa página de Skelos. E nesse meio de essa loucura atrás dessa página de Skelos, ele salva o ex-amigo dele, que é marido hoje da loirinha lá, e eles vão atrás da Sonja, né, e atrás da página. Então, alguém foge com essa página. E aqui, galera, tem um salto, né? A história ali de trás, onde eles estão atrás dessa página aí do livro de Skelos, ela é cortada e pula-se uma história e vem para essa daqui, onde eles já estão dando sequência lá na frente na história, que eles estão lutando pela página já. Então tem uma parte aqui que a gente não vê que aconteceu, o que aconteceu. E aí explica que foi por direitos autorais, tal, que não foi publicado aqui, né? Tem aqui nessa parte textual aqui, explica esse problema, dá um resumo, né, de como chegar até aqui, que foi uma história onde o Conan se envolveu com um mago, e ele se separou da Belit e está em conjunto com a Sonja lutando com essas criaturas aqui para tentar conseguir aqui a página, né? Então aqui eles entram em embate com essas criaturas, essa criatura pega essa página e foge voando, e o Conan e a Sonja
vão atrás e encontram a Belit no meio do caminho. Eles vão atrás dessa criatura voando com a página para tentar pegar a página novamente. Galera, como eu estou segurando o celular com a mão, tá meio difícil aqui. Meu suporte quebrou. Então preciso arrumar um novo suporte aqui. Acabou de quebrar aqui no meio da gravação do vídeo. Então eu vou terminar a resenha dessa maneira, tá? Então eles entram em embate aqui com um mago atrás dessa página. E tem um outro mago aqui, né? Esse rei aqui, né? Dentro dessa cidade está sendo manipulado por esse mago aqui. E eles entram em embate, o Conan ganha e... Enfim, né? Eles acabam lutando e descobrem que o conselheiro do rei era um servo de Tofiamon, que vai vir se tornar um grande inimigo aqui do bárbaro, né? Que é um bruxo muito antigo. E eles fogem com a página, né? Mas aí o Conan com um arco aqui consegue vencer ele antes dele fugir, né? Aí o Conan parte, né? Eles deixam a página, falharam em pegar as páginas, né? E eles acabam indo embora. A Sonja vai para um lado, a Belit e o Conan para outro. Aqui nessa página aqui, Demônios da Profundeza, do Demônio das Profundezas, que é essa história aqui, o Conan tá em conjunto aqui com a Belit, né? E eles estão treinando arco e flecha, e o Conan fala que odeia arco e flecha. E eles acabam se vendo aqui em meio a uma... Conan conta um pouquinho da história dele, né? Eles acabam se vendo em uma história aqui, onde o Conan está basicamente lembrando, né? A história se passa nas lembranças do Conan, onde ele lembra que ele uma vez viu a costa do mar, que ele poucas vezes foi ao mar, e que ele foi preso por Vanires, e esses Vanires estavam sendo atacados por algum ser do mar que estava se passando por pessoas mortas ali e apanhando vida desse povo, né? E aí na sequência tem a Cidade na Tormenta, né? Sequência aqui das histórias aqui, ainda o Conan com a Belit, né? No mar aqui, eles enfrentando aqui uma tempestade, e o Conan aqui nessa loucura, né? Eles acabam tendo que atracar em uma ilha, onde dão de cara com uma cidade que está sendo atacada, e eles são atacados por um exército, né? Eles ganham desse exército e por essa loira aqui é proposta uma trégua, e eles são agraciados aí com vinho, com ouro e várias coisas, e o rei parece ser uma boa pessoa. Eles entram dentro da cidade e são pegos por uma espécie de armadilha, né? Eles foram bons com eles até eles ajudarem esse povo aqui dessa ilha, a se livrar de outros piratas. Aí depois, na comemoração, eles são pegos em uma armadilha com um vinho envenenado, né? E todos caem no sono, e eles são pegos por esses caras aqui, né? Então, na verdade, era uma fachada. O Conan nessa história acaba conseguindo fugir. Eles saem, né, do cativeiro, voltam até o barco, avisa o pessoal para ficar pronto para zarpar e volta para a cidade para se vingar. E eles acabam se vingando e salvando uma espécie de deusa imortal que está presa numa torre ali, que é uma divindade mesmo, e ela quer morrer, na verdade, ela quer ter a cabeça decepada, e ela conta a história dela, que ela tinha sido jurada a Poseidon, e, enfim, ela acabou recebendo a dádiva da imortalidade, e aí ela consegue ser libertada, e no fim ela faz uma espécie de encantamento onde uma tsunami leva a ilha toda, né? E o Conan consegue fugir aí com a Belit. Na sequência, a gente tem uma outra história chamada Vingança de Asgalum. Ainda o Conan com a Belit, né? Brigando aqui. E o Conan aqui, então, eles estão em uma espécie de embate contra outros piratas, e nesse embate uma caixa pega a pajé aqui, que segue eles no navio, e eles precisam voltar para a cidade da qual a Belit quer se vingar, que é onde está o tio dela, que usurpou o trono, para tentar pegar um remédio para essa curandeira. Eles acabam entrando como vassalos, né, ou disfarçados, e
E eles acabam se infiltrando dessa maneira ali na antiga lugar onde a Belit vivia, né? Porque ela era uma princesa, né? E aqui eles entram nos aposentos, ela consegue o remédio, ó, aqui no cantinho aqui, ó, ela tá pegando esse remédio e ela se vinga do rei e acaba se mostrando, né, para esse cara que fala, que eles descobrem que o pai dela não morreu, na verdade. Mas ele foge, o Conan e ela acabando fugindo, e aqui nessa história, para eles pegar o remédio, eles descobrem que o pai dela não morreu, mas está preso em outra cidade por conta do Toff Amon. E aí eles decidem partir para essa cidade para salvar o pai dela. No caminho, então, existe um embate entre o Conan e o pessoal do navio da Belit, que tenta se revelar. E aí eles prendem a Belit e o Conan acaba por conta de um tesouro. Eles querem um tesouro que foi guardado e o Conan encaminha eles para um lugar onde ao invés de tesouro eles vão encontrar a morte, que é um ser que tem ali dentro de um poço, ó, esse ser aqui repugnante que mata todo mundo. O Conan tem que ganhar dele e ele não entrega o tesouro da Belit, que a Belit está juntando esse tesouro para contratar um exército e se vingar. Aqui o Conan tem um sonho, onde o Toff Amon aparece para ele e manda ele desistir dessa empreitada para tentar reaver o pai da Belit. E ele não fala desse sonho para Belit, mas ele fica bem receoso, porque o Conan ele tem um medo, né, do sobrenatural muito grande. E aí eles acabam entrando em uma cidade aqui, salva essa menina aqui, que está sendo capturada por estígios, né? E aí ela é tipo uma dama de acompanhamento. E eles acabam nessa empreitada indo a caminho do local onde está o pai da Belit, né? E ela é atacada por esses monstros, que o Conan ganha desse monstro, né? E no caminho aqui, então, eles acabam chegando a uma cidade onde está tudo sendo amotinado, né? Que é a cidade onde eles querem ir. Então eles conversam com alguém conhecido deles lá, uma espécie de mercador lá. E eles tentam entrar infiltrados, né? Dentro do reino, né? Então eles pintam a pele e vão de navio com esse mercador para ser entregue lá para o rei e eles se infiltrarem. E no caminho eles são atacados por esses homens águias que acabam estragando o plano, né? Eles acabam entrando em uma briga aí entre esses homens águias e o barco, né? E eles capturam a Belit e levam a Belit. E nesse embate o Conan segue atrás, né, da Belit, consegue achar o local onde está esse reino aqui dos homens águia, e lá se descobre que tem um rei e um sacerdote. O rei e o sacerdote têm opiniões diferentes, porém são irmãos. E aí nesse embate, resumindo muito bem aqui, o Conan acaba sendo preso e ele acaba, para salvar a Belit que foi capturada, ele acaba brigando contra esse rei, ganhando desse rei. Esse rei morre, ele salva esse rei e ele descobre que tem uma pedra da lua aqui, uma espécie de meteoro que caiu aqui, né? E ele faz com que as coisas cresçam demais, os ovos das águias, uma pessoa que está ali guardando o ovo, então ele acaba entrando em um embate com esse gigante, né, de força gigantesca. Mas assim mesmo o Conan consegue sair aqui e entrar em embate com esse rei daqui que só quer se divertir e prepara uma armadilha para o Conan para lutar contra leões e tal. E o Conan luta contra eles, né, um tigre de sabre, dente de tigre de sabre. E o Conan acaba tendo que participar desses jogos aqui, mas ele consegue, com a ajuda do gigante, matar o rei, né? O rei ataca o rei cai e o tigre mata o rei. E aquela que foi salva lá atrás, o outro barco, ela tá do lado do sacerdote, convence o sacerdote a não atacar o Conan, ele vira o rei, o sacerdote, e ele é a favor da paz, então ele manda
o Conan para uma outra missão, que é levar um olho até um local. Nessa história aqui, a outra republicação, tá? De uma história que eu já resenhei aqui, que é do Anel, né? Que o Conan e a Sonja, eles têm que lidar com um mago, com o anel amaldiçoado por conta de uma mulher, né? Que tem uma vingança aqui. Então o Conan e a Sonja acabam participando dessa empreitada. Aqui eu não vou nem perder tempo aqui, porque já foi resenhado em outros vídeos, tá? Aqui o Vale Perdido de Iskander. Aqui é o local para onde o Conan ele foi designado na última história aqui do arco da Rainha da Costa Negra para levar um olho, uma espécie de joia até esse local para estabelecer uma espécie de aliança entre esses locais, né? Então se descobre aqui que tem um aspirante a sacerdote que quer muito essa joia, que é o olho de Sete, para ele se tornar rei, usurpar o trono da outra cidade das águias, que agora o Conan tá amando lá do rei novo nessa missão. E esse olho de Sete aqui, esse cara aqui tá querendo esse olho, né? Então ele arma pro Conan uma emboscada, enquanto o Conan tá levando, o Conan parte sozinho, a Belit fica. Conan tá levando esse olho para essa cidade, né? Conan participa de várias emboscadas e o Conan consegue fugir com muito custo e ele salva uma moça que está com a perna esmagada. Ele consegue erguer a perna presa lá e ele consegue salvar essa moça, que leva ele até a cidade que ele quer ir, que está em um vale, a cidade bem escondida, né? E ele acaba aí se deparando com um pessoal grego, tá? Que é um grande conquistador, o Iskander, tá? Chamado aqui de Ptolomeu, né? E ele luta contra esse grego de tamanho gigantesco, né? Eles têm um embate aqui. O Conan, na verdade, antes desse embate, ele é recolhido, né? Por essa loira aqui, que põe ele para dormir na casa dele. Ele é atacado no meio da noite. Roubam para tentarem roubar a joia dele que ele escondeu. O Conan então briga com esse povo e o cara que atacou vai até o rei e conta uma calúnia falando que foi o Conan que atacou ele por conta de dinheiro. E aí o rei decide lutar contra o Conan e os dois se pegam numa briga. O Conan vê que tem uma certa diferença de força entre eles, mas o Conan tem muita experiência em combate e o Conan acaba ganhando a briga. E de acordo com as tradições, quando se ganha a briga, quem ganhou a briga se torna rei. E nesse mesmo momento, a cidade sofre um ataque de um exército. Então o Conan tem que liderar o exército da cidade contra os estígios que querem o olho de Sete. Há uma briga aqui, uma guerra, né? O Conan acaba ganhando essa briga, né? Contra esse mago aqui, que é caolho e quer a joia de todo jeito. E nesse momento ele devolve o olho de Sete para o Ptolomeu, que era o antigo rei, e fala que não quer a coroa daquele lugar. E devolve a coroa para Ptolomeu e ganha a amizade do cara. Então Conan volta, né? No caminho de volta ele passa por um pântano para tentar aí se livrar, né? Do caminho que pode conter armadilhas ainda para ele. Ele faz um desvio e nesse pântano ele é atacado por uma bruxa, tá? Nesse pântano aqui ele acaba sendo atacado por um pessoal e ele acaba sendo socorrido, né? Por um outro pessoal dessa ilha que fala que tem um mago e uma bruxa lá que estão causando morte ali, né? E aí o Conan se vê num embate contra essa bruxa que tá aqui e ele acaba tendo que se degladiar aí contra a bruxa e contra o próprio consorte dela, que é um mago, né? Que faz parte aqui, que tá aterrorizando tudo, que é esse mago aqui, ó. Bom, Conan ganha, briga, né? Para variar, é claro que o principal aqui, o personagem principal ia ganhar a briga, né? E ele acaba saindo vencedor.
E aí ele ajuda o pessoal aí da ilha a se salvar. Aqui Conan o Cimério, tá? Aqui é basicamente uma história... Deixa eu... Com uma mão só aqui, galera, tá difícil. Que é basicamente uma história curta, onde mostra o trajeto do Conan até ele se tornar rei. Essas histórias dele rei ainda não apareceu aqui, tá? E aqui há um desvio, né, das histórias. Sai o arco da Belit e no fim tem algumas histórias jogadas aqui que não tem nada a ver com o arco aqui da Belit, tá? Por exemplo, essa daqui que o Conan já é rei e tem um sacerdote, tem o próprio Tofiamon, que foi deposto atrás do poder dele de volta e querendo tirar o Conan do trono. E aí existe esse mini arco aqui mostrando o Conan numa situação de rei e tendo que enfrentar esse Tofiamon aqui que recupera os poderes dele e tenta depostar o Conan como rei. Então tem uma briga aqui feia aqui, né? Muito boa também a história, mas esse negócio de ter cortado o arco da Belit eu não gostei não. Mas enfim, né? Se for por ordem cronológica é assim mesmo. O Conan não segue uma cronologia, né? Aqui também tem uma outra história onde o Conan ele se embate contra o rei Knull, tá? Então ele tá aqui numa história que já foi contada antes também, lá no Espada Selvagem de Conan, que ele tá junto com uma rainha, uma princesa, ele vai parte para salvar o irmão que tá numa torre, que tem uns pterodáctil. Enfim, já resenhei também em outros momentos, eu não vou ficar aqui perdendo muito tempo resenhando, né? Mas é uma história aqui bem bacana. E no fim o Conan acaba salvando, né, o irmão da rainha e indo embora dali daquela corte. Nessa história aqui, o Conan ele é pego por uma galera no deserto. É a última história desse ônibus. E ele tá preso, né? Esse povo do deserto quer vender ele como escravo. E como ele é muito forte, ele consegue se desvencilhar desse pessoal do deserto e acaba fugindo com um cara acorrentado ao braço dele para uma cidade. Uma cidade amaldiçoada, que tem um bicho que pega os seres daqui dentro, as pessoas, no meio da noite na cidade e leva embora. E o Conan descobre aqui que se trata de um deus que pega pessoas que estão aptas a entrar no paraíso, tá? Uma espécie de ser assim, e leva. Então Conan vê isso acontecer, ele quer entrar no paraíso, mas a porta é fechada para ele porque ele tem muita sede de sangue. E aí falam que ainda não é lugar para ele ali, alguém com tanta sede de sangue ainda. Então aqui, ó, tem o término, né, das histórias e aqui começa, na verdade, os extras, né, que são bastante extras aqui. Eu, para falar a verdade, não gosto, eu não li, mas tem muito extra, tá? Essa edição aqui tem quase 100 páginas de extra. Então, para quem gosta de extras aí, ó, fique à vontade aí para ler. É um deleite, né, na verdade. Destaque para as artes, olha aqui que coisa linda, né? Então, tá aqui, galera, resenha do ônibus, terceiro volume do ônibus do Conan, pela editora Panini. Galera, ficou meio longo o vídeo, mas espero que você curta, compartilhe, avalie, deixe seu joinha e até o próximo vídeo. Falou!